Olá, eu sou o professor Mário Almeida e eu ajudo profissionais cristãos a organizarem tempo, dinheiro e talentos para terem equilíbrio e prosperidade. Há poucos dias eu fui questionado, mas é só para cristãos? Não, não é só para cristãos. Aliás, a maioria dos meus alunos não manifesta nenhuma preferência por alguma religião, mas os meus princípios são cristãos. E então eu tenho muito a intenção de passar conteúdos, conhecimentos baseados não só na ciência, mas também na Bíblia. E nesse sentido, eu já dei aula para mais de 10 mil pessoas, dos quais muitos são hoje empreendedores ou são executivos de alto nível em grandes organizações. Então, só para ter uma ideia, hoje um superintendente de uma das fundações aqui da Universidade Federal é um ex-aluno meu. O Chief Financial Officer, ou diretor de finanças de uma grande e renomada empresa de tecnologia aqui da grande Florianópolis, foi meu aluno. Inclusive orientei o trabalho de conclusão de curso dele. Tem uma ex-aluna minha que fundou uma panificadora artesanal aqui em Florianópolis. Tem outra que criou um aplicativo para lembrar pessoas de tomarem o remédio na hora certa. E não só colocou ele em funcionamento, mas depois de algum tempo vendeu muito bem vendido para uma grande rede de farmácias. Ou seja, eu participei da formação dessas pessoas. Eu tive a minha contribuição ali. E para contextualizar um pouco melhor até essas minhas ideias, o porquê de apresentar nesta Masterclass alguns conteúdos que eu considero importantes. Em muitos momentos na minha vida, na minha carreira, eu sentia que essa carreira estava estagnada, patinando, não evoluía. E observei também que muitos dos meus alunos, eles vão se tornando assalariados, com renda também bastante limitada e têm dificuldade de evoluir. Só que ao longo desses 30 anos de magistério superior, eu tenho ensinado aqui no curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina e também em pós-graduações nas mais diversas áreas, eu tenho observado conteúdos que constituem um grande diferencial para potencializar as carreiras, para potencializar o crescimento dos profissionais sem trapaças, sem abrir mão dos princípios cristãos. Isso é possível. E o meu trabalho de professor me levou a desenvolver uma forma melhor de entender e repassar conteúdos, mesmo conteúdos que sejam considerados complexos. E um exemplo disso foi a estruturação do meu livro de metodologia da pesquisa, intitulado Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese, uma abordagem simples, prática e objetiva, que foi publicado pela editora Atlas e que, inclusive, no ano passado saiu a 3ª edição desse livro. Ele foi preparado pensando naqueles alunos que não estariam em sala de aula junto comigo. Seriam os alunos da educação à distância e eu não estaria ali para ensiná-los. E com isso eu fui desenvolvendo algo que eu chamo de método POSI, P-O-S-I. Eu chamava só de SPO, Simples, Prático e Objetivo. Mas eu acrescentei um I, aí eu alterei a ordem. POSI seria de prático, objetivo, simples e íntegro. E eu continuo aplicando esse método a todos os conteúdos que eu considero relevantes ou que eu tenho que ministrar. E eu pensei, o que eu posso fazer para que um número maior, muito maior de pessoas que hoje se sentem estagnadas, que gostariam de evoluir rapidamente, não só dentre os meus alunos e ex-alunos, o que eu posso fazer para potencializar também essas carreiras de muito mais gente, com muito mais rapidez, de modo que, considero eu, podem fazer em um ano aquilo que normalmente levaria 5 anos ou até mais. Tem muita gente que só estudou até concluir o ensino fundamental, o ensino médio, e querem evoluir, apesar de não terem feito um curso superior. Tem também aqueles que tiveram o privilégio de chegar ao nível superior, muitos já concluíram também, e que tem dificuldades, a economia não está fácil para todo mundo não. E por isso é que eu selecionei alguns conteúdos para serem trabalhados. São 11, tá? Primeiro deles, planejamento.
e planejamento, tanto organizacional quanto pessoal. A base é a mesma. Eu já vi muita gente planejando a própria vida, a própria formação, a carreira, as atividades, os gastos de uma forma aleatória, desestruturada, sem método, tentando simplesmente lembrar dos itens que podem ser enumerados, distribuindo lá de alguma forma ao longo do tempo, e claro que não vai funcionar. Muita gente acha que planejamento não funciona porque não aplica da forma correta. E o planejamento estratégico organizacional, que tem sido ensinado nos cursos de administração há várias décadas, adota uma forma lógica, com resultados já comprovados. Tem um colega meu que já publicou vários livros em cima desse tema. E esse mesmo método pode e deve ser aplicado ao planejamento em nível pessoal. Eu mesmo faço isso regularmente. E para que funcione bem, na organização ou no nível pessoal, é importantíssimo estabelecer qual é a missão da organização ou o seu propósito como indivíduo. Qual é a visão para os próximos anos? Quais são os seus valores dos quais você não abre mão? Quais são os objetivos que você estabeleceu para você ou para a sua organização? Monta-se uma matriz SWOT. Que é isso? É a sigla em inglês de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. A partir dessa matriz, estabelecem-se ações para cada item que foi enumerado e também, claro, uma forma de acompanhamento. E para que isso tudo funcione, cada ação tem que ter um prazo determinado, tem que ter uma pessoa determinada para fazer aquilo. Tudo isso faz parte do planejamento. E por isso a minha preocupação, porque planejamento, se não for feito de uma forma adequada, de uma forma correta, não funciona. E por isso tanto descrédito, tanta descrença em relação ao planejamento aqui no Brasil. Um segundo item, gestão do dinheiro. Qual é o percentual da população brasileira que hoje se encontra endividada? É mais da metade da população, e isso é muita coisa. Muita gente acredita que, por exemplo, caderneta de poupança é um ótimo investimento, é uma forma de investimento aceitável. Consórcio pode ser um meio vantajoso para você adquirir um bem. Que a aquisição da casa própria é necessariamente o grande sonho de toda a família brasileira. Que os bancos, tem gente que acredita que os bancos são seus aliados no que diz respeito à gestão do seu dinheiro. Todos esses itens constituem um grande engano, e eu tenho como mostrar isso. O dinheiro deve ser administrado por você, evitando todo e qualquer tipo de endividamento, como, por exemplo, o consórcio. O que acontece se você não termina de pagar o consórcio? Quem está ganhando quando você compra entra num consórcio? Então, evite todo tipo de endividamento. Tem que regrar todos os seus gastos de modo a formar inicialmente um fundo de reserva para os próximos 6 meses ou mais. Depois, é importante aumentar os seus investimentos até que você alcance a sua liberdade financeira. O que é isso, liberdade financeira? É quando você chega num patamar em que você pode escolher se quer trabalhar ou não. Você não vai mais trabalhar pelo dinheiro, porque aquilo que você economizou já rende tudo que é necessário para a sua subsistência. É possível chegar lá? Sem dúvida. Tem inclusive certos percentuais que eu posso recomendar para você adotar na distribuição dos seus recursos, as despesas de alimentação, deslocamento, aquisições, pagamentos de dívidas, formação desse fundo de reserva e muito mais. E, inclusive, como fazer isso utilizando uma planilha eletrônica. Eu mesmo criei uma planilha para controle das minhas despesas pessoais. Um terceiro item, olha só, já passamos pelo planejamento e pela gestão do dinheiro. Vamos falar um pouco da gestão do conhecimento. E esse tema, ele foi desenvolvido em outro livro meu, chamado Gestão do Conhecimento para Tomar Decisão. E também, olhem só, tem muita gente que acredita que o conhecimento é adquirido só nas escolas e faculdades, sendo os professores e coordenadores de curso responsáveis pela seleção de conteúdos, pelos métodos a serem adotados, e só o que eu posso fazer é assimilar o que der.
E, na verdade, até como uma consequência de um bom planejamento da sua vida, que a gente já viu antes, você pode e deve planejar os conhecimentos que lhe interessam e as formas de adquiri-los. Com essa larga utilização da internet que vem ocorrendo, tem uma gigantesca variedade de conteúdos, mas nem todos eles são de boa qualidade. E podem não levar você aos resultados que você gostaria. Então, dentre as boas práticas de gestão do conhecimento, está o estabelecimento de metas de conhecimento, e aí tem 3 tipos de metas: a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento, o compartilhamento, a utilização, a preservação, e tudo isso vale tanto para o nível individual quanto organizacional. Vamos lá, um quarto item que eu fiquei de falar: trabalho e remuneração. Emprego. Emprego é visto pela maioria dos brasileiros como a forma mais desejável, mais comum. O que se espera que a grande maioria das pessoas utilize para adquirir o dinheiro necessário para a sua subsistência. E é muito comum que se considere o trabalho, o emprego, como um mal necessário. Será que eu tenho que realmente trabalhar todos os dias, acordar cedo, ir para um lugar de onde eu não gosto para trabalhar com pessoas de quem eu não gosto, fazendo algo que eu não gosto, para receber um valor que eu considero injusto? Por isso é que tem tanta gente que chega no final do expediente de sexta-feira e diz: uhul, sextou. Por quê? Porque está detestando o que fez ao longo de toda a semana. Estão sempre insatisfeitos. Mas essa perspectiva pode mudar radicalmente. Isso se você conseguir entender bem o que pode valorizar você a ponto de tornar você uma pessoa insubstituível, mesmo que seja na condição de trabalhador assalariado. A ideia de você se tornar uma pessoa que conecta outras pessoas e ideias e de fazer um trabalho diferenciado, uma verdadeira obra de arte, e humanizando o trabalho mesmo, são essenciais nesse sentido. E muita gente faz de má vontade porque não gosta do que está fazendo. E, é claro, vai alcançar resultados que deixam muito a desejar. Existe ainda a possibilidade de você trabalhar não para uma empresa, mas criar o seu próprio negócio, a sua própria fonte de renda. Dependendo da área, se você consegue, por exemplo, trabalhar diretamente com a internet, esse custo para criar a sua fonte de renda pode ser muito próximo de zero, realmente baixíssimo. Temos mais um item aqui. Olha só, já trabalhamos planejamento, gestão do dinheiro, gestão do conhecimento e o item trabalho e remuneração. Quinto item, gestão do tempo. Quanto é o nosso tempo? Quanto tempo temos todos os dias? Dispomos de 24 horas. E eu me lembro que quando criança me ensinavam: olha, se você dorme 8 horas, você tem 8 horas para fazer as suas atividades, o trabalho, por exemplo, e 8 horas para lazer. Até parece que a gente consegue ter 8 horas para lazer. Se contarmos, por exemplo, nem todos os empregos, nem todas as atividades requerem apenas 8 horas de dedicação. Mais tempo de deslocamento, mais tempo de alimentação, tempo para você fazer sua higiene pessoal, se vestir. Quanto tempo vai sobrar? Então, é muito comum estabelecermos rotinas e seguirmos essas rotinas, e quando sobra algum tempo a gente pensa em fazer algo diferente. É óbvio que se você se dedica regularmente ao trabalho e leva tempo se deslocando, vai ter dificuldades para manter a sua casa em ordem, para manter a família com a devida atenção, para manter a sua saúde em dia. Mas se você estudar e trabalhar, nossa, piorou. Aí vai ser maior ainda a dificuldade para dar atenção à casa, família e saúde. E que dizer, então, diversões, né? Você sabe trabalhar com pequenos intervalos de tempo? Muitas vezes é possível planejar e acompanhar a distribuição das suas atividades ao longo do dia utilizando esse recurso de pequenos intervalos de tempo. Se isso for muito bem planejado, se alcança resultados muito melhores, porque todo mundo tem exatamente 24 horas à disposição.
Por que alguns fazem render mais e outros não conseguem realizar o que gostariam nesse tempo? Sexto item, liderança. Quanta gente chega a um cargo de liderança e se perde ali, porque acha que basta ter sido um bom executor de uma atividade para receber uma promoção. Então, por exemplo, um vendedor é colocado na função de gerente de vendas, perdeu-se um bom vendedor e ganhou-se um péssimo gerente de vendas. Por quê? Não basta dar ordens aos seus subordinados acreditando que eles automaticamente vão obedecer e vão fazer tudo bem feito. Não é assim que funciona. A liderança envolve conhecimento das necessidades e dos anseios dos subordinados, dentro e fora da organização, e também, claro, os objetivos da organização, os recursos disponíveis, o que ela pode oferecer. Porque um gerente, um gestor, um líder, ele é, de certa forma, um intermediário entre a organização e o colaborador. E você precisa entender de pessoas, saber lidar com pessoas para poder alcançar resultados junto com elas, e não simplesmente utilizando como se fossem ferramentas. A forma de falar e ouvir, falar para as pessoas e ouvir as pessoas é essencial. E a empatia, assim como a firmeza, quando necessário, todos esses itens são essenciais para você começar a desenvolver a capacidade de liderança. Vamos para outro item. Observe que não estou me estendendo muito em cada um deles, porque são 11 e leva bastante tempo. Negociação. Negociação é normal que quem vai negociar alguma coisa, seja a compra de uma bicicleta, seja a compra de uma roupa ou a compra de uma casa, de um carro, passagens para uma viagem, todos esses itens, normalmente as pessoas tentam, quem vai negociar tenta convencer o outro a ceder, tenta convencer o interlocutor a ganhar menos, para que você possa ganhar mais. Poxa, é uma estratégia de perde e ganha. Para um ganhar, o outro precisa perder. Mas essa não é a melhor estratégia. Aliás, está longe de ser a melhor estratégia. Eu até brinco, cada vez que eu vou fazer uma compra e a pessoa que me atende diz assim, o senhor deseja mais alguma coisa? Eu digo sim, eu desejo um desconto de 75%. Tem aí? É claro que a pessoa não vai me dar 75%, porque se estaria com uma margem de lucro absurdamente alta. E ninguém vai vender para ter prejuízo. Entretanto, numa brincadeira dessa, a pessoa pensa, olha, eu consigo te dar 10% de desconto. Ótimo, já é melhor do que nada. Mas isso é para compras comuns. O que acontece se eu vou negociar a compra de uma casa? Como é que eu posso como é que eu posso conduzir essa negociação? Os maiores experts desse tema em Harvard, os especialistas mesmo em negociação, como William Ury, eles ensinam a promover outra forma de negociação em que os dois lados saem ganhando. É uma negociação de ganha-ganha. Para isso, a escuta ativa é uma das ferramentas mais importantes para que essa estratégia funcione bem. E você vai ajudar, ao invés de tentar fazer a outra pessoa ceder, você vai entender o que ela quer. Como é que eu posso ajudá-la a chegar onde ela quer, mas ao mesmo tempo eu chegando onde eu quero chegar? Então tem uma porção de itens a serem trabalhados nessa questão da negociação. É algo fascinante e que realmente, quando eu estudei isso, mudou totalmente a minha perspectiva e a minha forma de fazer negócios, sem dúvida. Associado à questão da negociação, temos outro tema, que é a persuasão. E persuasão, é convencer pessoas? De certa forma, sim. Quando uma pessoa quer convencer outra a fazer algo, adquirir um produto, a se comportar de determinada maneira, o mais comum é apresentarmos argumentos racionais para convencer essa pessoa. E eu posso até exemplificar. Com os meus alunos eu tenho tido nos últimos anos bastante dificuldade. Por exemplo, no sentido de convencê-los a deixarem de lado seus dispositivos eletrônicos que os distraem e se dedicarem a realmente estudar, ler,
fazer exercícios. Nossa, que dificuldade! E não adianta tentar convencê-los de que aquilo é bom para eles. Às vezes são necessárias algumas outras estratégias de persuasão. E nesse sentido, eu acho interessante, tem um autor chamado Robert Cialdini, que ele diz: já teve ocasiões em que eu comprei algo que eu não queria, pagando mais caro do que eu pagaria se eu fosse diretamente a uma loja comprar aquele item, e não sei nem por que eu fui convencido disso. E aí ele começou a estudar. Na verdade, o cérebro humano, ele é uma usina que consome muita energia. E aí ele tenta economizar energia. Cada vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso pensar em alternativas, né? Como que eu posso agir diante de tal situação? Se eu já enfrentei uma situação semelhante anteriormente, o que acontece? Opa, eu tive essa situação, eu agi desta forma, vou fazer isso de novo. Então, toda vez que eu encontro uma situação já conhecida, é uma situação de gatilho e resposta. O cérebro reconhece, aciona, então um gatilho ele já toma uma decisão rápida. Não preciso ficar analisando vários itens. E tem algumas dezenas de gatilhos mentais que é importante conhecermos. Tanto para evitarmos ser convencidos, ser persuadidos de uma forma indevida, quanto para nós persuadirmos outras pessoas, como o exemplo que eu dei, de que eu quero que os alunos estudem. Como é que eu faço isso? Eu quero que as crianças arrumem a casa depois de terem espalhado os brinquedos. Como é que eu faço isso? Eu quero que os meus filhos comam salada. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo persuadi-los? De que formas, que gatilhos eu posso utilizar para alcançar isso? E as empresas também utilizam bastante. E, aliás, associado a esses gatilhos, vamos para outro item, que é a gamificação. Que é isso? Gamificação foi o tema do meu pós-doutorado lá no Canadá, no Humber College, em Toronto. E tem muitas atividades que nós fazemos e que são chatas, tediosas, a gente não gosta, né? E, aliás, isso está associado àquele tema, né, do relacionado ao trabalho. Muita gente, poxa, tem que trabalhar. Sextou. Como é que eu faço para que a segunda-feira seja tão entusiástica quanto o final da tarde de sexta-feira? Como é que eu faço para engajar as pessoas e entusiasmá-las em algo que elas normalmente não gostam? E, aliás, isso é comum ao trabalho, ao estudo, ao exercício físico. Tem coisas que depois que a gente acostuma, a gente percebe, poxa, isso daqui tá gostoso, né? Então, exercício físico é uma delas. Depois que a gente termina uma sessão de exercícios numa academia, a gente se sente muito diferente, mais energizado. Tá cansado, tá dolorido, mas tá mais feliz. E isso aí é algo comum. Mas e outras situações? Quero adquirir o hábito de ler livros. Quero adquirir o hábito de, sei lá, fazer... Tem outras atividades aí que são chatas, mas eu sei que são importantes para mim, mas eu não gosto de fazer. Tem algumas atividades que a gente não precisa pedir para a pessoa fazer nada, porque ela já faz automaticamente. Por exemplo, os jogos. Jogar algum videogame é hoje em dia, assim, para muitos adolescentes, adultos e até pessoas com mais idade. Nossa, você não precisa pedir para a pessoa jogar. Muitas vezes você precisa pedir para ela parar de jogar, porque é algo que ela gosta de fazer. E vários estudos comprovam que os elementos de jogos mexem com as pessoas. Elementos como objetivos desafiadores, você sendo desafiado a executar uma atividade, você aprendendo conforme o seu nível vai tendo maior dificuldade para você evoluir, mas tem que seguir regras. Então tem aqui alguns elementos de jogos que você pode utilizar em situações de não jogo para alcançar esses resultados de engajamento e entusiasmo. Então, dentre eles, tem aqui regras, o campo de jogo, ou seja, os limites do jogo, feedback imediato, às vezes a gente leva muito tempo para receber um feedback, recompensas e mais alguns itens, tá? Se você souber utilizar isso nas situações consideradas chatas,
você consegue ter um desempenho muito melhor. Tá? E você consegue alcançar, fazer com que as pessoas tenham também um desempenho melhor naquilo que elas normalmente não querem fazer. Então, um exemplo disso em sala de aula. Quando eu quero que os alunos ponham muita atenção num conteúdo, eu digo, olha, ao final da aula vai ter um Kahoot. Kahoot é um aplicativo de jogo de perguntas e respostas. Então, eles simplesmente precisam se conectar ali e responder no menor tempo possível e da forma mais correta possível 10, 12, 15 questões. Então eles tiveram que pôr atenção na aula para se saírem bem ali no Kahoot. Só a disputa entre eles já os entusiasma. Se tiver então algum prêmio, não precisa ser uma SUV, uma moto e uma TV de 50 polegadas. Basta que seja um chocolatinho, um bombom e umas balinhas. Pronto. Tem qualquer prêmio que seja, o pessoal já se entusiasma para participar e para tentar alcançar o melhor resultado possível. E com isso eu consigo chegar onde eu queria, o aprendizado efetivo. Associado ao aprendizado também e à gamificação. Uso das tecnologias é outro item importantíssimo. Por vários anos, eu ministrei uma disciplina chamada Administração da Tecnologia de Informação e Comunicação, trabalhando diversos aspectos ao longo de um semestre inteiro. E dentre esses aspectos, a visão sistêmica, a importância estratégica da informação, os tipos de sistemas de informações, os impactos organizacionais do uso dessas tecnologias, os impactos sociais do uso dessas tecnologias, o planejamento dessas tecnologias. Muita gente compra tecnologia simplesmente quando precisa. Poxa, quebrou o meu celular, vou lá e compro outro. Quebrou o meu notebook, eu vou e compro outro. E não fazem efetivamente um planejamento dessas aquisições, porque toda aquisição precisa gerar retorno sobre investimento, seja no nível individual ou organizacional. O uso das tecnologias tem sido muito desvirtuado pelas redes sociais. Redes sociais viciam as pessoas. Redes sociais, da forma como têm sido utilizadas, elas olham para nós enquanto nós olhamos para elas. Então, aquilo de que eu estou gostando, ela percebe, tá gostando disso? Tá aqui mais um pouco. E a rede social vai fazendo com que eu fique mais tempo conectado ali. Então, é algo que, se você não se ligar, você pode perder horas todos os dias. E isso tem acontecido regularmente com os nossos adolescentes, com os jovens e também com muitos adultos. Tem gente que não consegue se controlar. Como é que a gente lida com as tecnologias de uma forma adequada? Então, esse conhecimento também sobre tecnologia é importante para que você possa evoluir muito na sua carreira. E eu finalizo aqui com o 11º item, que é a gestão da saúde. Tem gente que não vê correlação entre a sua carreira, o seu desempenho, a sua evolução e a saúde. E isso é uma grande falha, é um grande erro. E, aliás, a saúde vem sendo tratada por pessoas que se especializaram em doenças. A medicina, ela normalmente trata da doença. E para isso, tá com tal doença, faz tal tratamento, toma tais remédios. E os médicos, muitas vezes, eles não são preparados para gerar saúde, para fazer a pessoa ter saúde. Uma pessoa sem doença não é necessariamente uma pessoa saudável. E como é que a gente faz para ser saudável? E por que eu preciso ser saudável? De que adianta você evoluir na sua carreira e perder a sua saúde e morrer cedo? Ou, pior do que morrer cedo, é ficar muito tempo depois em tratamentos, deitado numa cama sem poder fazer nada. É uma prisão. Então tem 8 remédios que eu aprendi, que são remédios naturais e que promovem a saúde. E também penso que isso daí seja importantíssimo para todo bom profissional conhecer. Quais são esses 8 remédios? Primeiro deles, alimentação. Aliás, a respeito da alimentação, nos cursos de medicina normalmente não tem mais do que algumas horas
sobre a alimentação. Imagina, o que um médico aprende então sobre alimentação? Quase nada. E a alimentação é o nosso principal combustível. Alimentação. Você precisa buscar bons alimentos, alimentos que sejam saudáveis e consumi-los com moderação. Abstinência daquilo que é prejudicial. Todo mundo sabe que cigarros, bebidas alcoólicas, drogas são prejudiciais à saúde. Entretanto, tem outros itens que também são bastante prejudiciais e que é importante conhecê-los, saber o que efetivamente faz bem e o que faz mal, e deixar de lado aquilo que faz mal. Então já foram 2 remédios naturais. Repouso, importantíssimo, as horas do sono, o repouso para você reconstituir o seu organismo. Exercício físico, importantíssimo. Nós fomos criados para o movimento, nós fomos criados para nos exercitarmos regularmente. E o nosso organismo pede isso. Ingestão de água. Aliás, água é excelente, é essencial, água pura por dentro e por fora também. Aproximadamente 70% do nosso organismo é água. Se você não ingere água, você vai perdendo, seja no suor, na urina, vai perdendo essa água e você vai desidratando, vai secando, aí o organismo deixa de funcionar. Luz solar, essencial. Tomar algum tempo de sol diretamente na sua pele, produzindo vitamina D, é importantíssimo. Ar puro. Como é importante respirar bem. Um ar que não seja viciado, que tenha no lugar uma boa ventilação. E sem dúvida, o 8º elemento, olha só, alimentação com moderação, abstinência daquilo que é prejudicial, repouso, exercício físico, ingestão de água, luz solar, ar puro e confiança em um ser superior. Confiança em Deus. Saber que nós dependemos dele é um remédio para nós também. Olha, nós já passamos aqui mais de meia hora. Eu só enunciei aqui 11 itens que eu considero essenciais e que precisam ser bem desenvolvidos. Agora, cada um desses itens pode levar de 2, 3, 4 horas até 30, 40 horas ou mais para ser desenvolvido. E eu tenho recebido vários pedidos para disponibilizar esse conteúdo, para organizá-lo e que não seja em sala de aula, né, com 40 pessoas, algo que seja fácil das pessoas assimilarem. E por isso, tem uma oferta aqui, uma proposta para você. Eu criei um curso chamado 5 anos em 1. Nesta Masterclass, eu mostrei os 11 itens que são trabalhados ali nesse curso, que serão trabalhados detidamente, calmamente, no seu tempo. E com isso, eu consigo ajudar profissionais cristãos a organizarem seu tempo, seu dinheiro, seus talentos para terem equilíbrio e prosperidade. Tá? Então são esses 11 módulos que eu apresentei, esses 11 temas, sendo entregues um a cada semana. E o primeiro deles eu vou entregar no dia 17. Dia 17 do 11. Considerando o quanto ele vai agregar à sua carreira e também os custos que eu vou ter aí de manter plataformas e fazer edição e tudo mais, eu estabeleci um preço que é bastante razoável para você fazer esse curso completo, para você ter esse material completo por um ano inteiro. R$ 1.997. Isso daí corresponde a menos, muito menos, do que o próximo aumento que você vai receber por ter esse conhecimento, por desenvolver essas capacidades. Só que, neste momento, pode chamar de Black Friday ou novembro especial, neste momento em que eu estou lançando esse curso, eu vou dar um desconto especial. Para você que está me assistindo agora, 50% de desconto. Para quem fizer a inscrição até sexta-feira, dia 7 do 11,
às 16 horas e 59 minutos. Às 17 horas muda o preço. Aí já não vão ser mais esses 50% de desconto. Aliás, olha só, 50% de desconto vai para R$ 997. E ainda, para não dizer que eu estou dificultando, poxa, não tenho esse dinheiro aí disponível, não tenho como dispor de quase R$ 1.000. Para você não dizer que está difícil, por questões financeiras você vai deixar de adquirir esse conhecimento, você ainda vai poder pagar em 12 vezes sem juros. Ou seja, vai sair por 12 vezes R$ 83,09. O que você compra com um valor desses? Uma pizza? Quem sabe até um sorvete também para depois da pizza? E olhe lá, dependendo da pizza pode ser mais caro do que isso. Então é esse valor por mês, durante 12 meses, para você ter acesso a esse conteúdo por um ano inteiro. A partir do dia 7, às 17 horas, pontualmente, muda. Ao invés de 50%, vai ter 25% de desconto. Tá? E com isso, o valor vai para R$ 1.497. Ou 12 parcelas de R$ 124,75. O que ainda é uma pichincha. Tá barato. Para o conhecimento que eu estou disponibilizando, para 30 anos de experiência que eu estou agregando aqui na formação, na sua evolução, está baratíssimo. Mas tem gente que ainda me pergunta, poxa, professor, mas que garantia que eu tenho de que isso daí vai surtir efeito? Bom, a partir do momento que você fizer a sua inscrição, eu vou te dar 15 dias, não, melhor do que isso, eu vou alterar ali no sistema, eu vou te dar um mês de garantia incondicional. Você vai poder simplesmente pedir, olha, eu quero meu reembolso porque, seja lá o que for, qual for o motivo que você encontrar. Eu não vou nem questionar, não quero nenhuma justificativa. Um mês para você desistir da compra e receber o reembolso. Tá? Então vai ser tempo para você avaliar os primeiros módulos disponibilizados. E você vai pensar se vale a pena ou não dar continuidade. E ainda vou oferecer mais um bônus. Além da garantia estendida, que o normal são 7 dias, não, vai um mês. Os primeiros 10 que se inscreverem no curso vão ter direito a 1 hora de mentoria minha, exclusiva, é só 1 a 1, eu e você, que nós vamos agendar num dia que fique apropriado, dia e horário que fique apropriado para você e para mim. Ok? Só para os 10 primeiros. E aí eu estou pensando em algo mais que eu não mencionei aqui. Não faz parte daqueles 11 itens. Não é algo necessário para você evoluir na sua carreira. Mas como eu já publiquei um livro muito bom, muito didático, sobre metodologia da pesquisa, eu vou disponibilizar mais um módulo, que é um bônus, mais um módulo sobre a metodologia para você aprender a estruturar um projeto de pesquisa e dar andamento a esse projeto, seja na forma de um TCC ou de uma dissertação de mestrado. TCC é trabalho de conclusão de curso, normalmente na graduação ou na especialização, ou uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. É a mesma metodologia, é o mesmo que eu ensino, inclusive com as normas da ABNT atualizadas ali. Esse vai ser mais um bônus para quem participar desta primeira turma. Quando é que vai ter a segunda turma? Não sei. Ainda não tenho nem ideia. Mas uma questão importante é a seguinte. A partir do dia 7, eu digo que aumentou o valor. Tá. E até quando vai ficar disponível? Até o dia 14. Ponto final. Dia 14, às 17 horas, encerram as inscrições. Então você tem até a outra sexta-feira para se inscrever e participar desse projeto junto comigo. Vamos crescer juntos, vamos evoluir, vamos alavancar as nossas carreiras. Eu estou aqui para te ajudar a se tornar insubstituível, para te ajudar a alavancar os seus resultados. Legal? Grande abraço, professor Mário Almeida. Até logo.